Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia, tratando sobre o assunto globalização, teorias, mitos, pobreza e exclusão. E para tratar de um assunto tão amplo e tão complexo, a gente começa com essa charge, essa figura essas duas figuras, na verdade, que vocês podem visualizar aqui no slide. A primeira mostra ali o mapa mundi, repleto de marcas multinacionais, etc., que se destacam ali em vários mercados diferentes, no mercado de automóvel, no mercado de brinquedos, de fast food, de softwares e etc. Mostra ali um pouco daquilo que representa a globalização em seu sentido tanto econômico quanto também cultural e tecnológico. E aqui do outro lado, a gente tem uma charge que faz uma crítica a essa visão de globalização de maneira homogênea ou uniforme. Festa da globalização, entrada permitida. Aí você percebe aqui que o segurança da festa fala o seguinte: para essas pessoas aí, é pela entrada de serviço. Os processos de globalização podem promover oportunidades iguais para todos os povos e países? É a nossa questão motivadora da aula de hoje. E para responder isso, a gente precisa primeiro entender o que significa essa tal de globalização e quais são os processos inerentes à própria globalização, a expansão tanto econômica, quanto cultural, quanto tecnológica, e esse intercâmbio de valores entre diferentes países e nações. Vamos então descobrir o que é? Vem comigo. Globalização, na verdade, é um fenômeno multidimensional, por isso que é até meio complicado a gente estabelecer uma definição fechada sobre aquilo que é globalização, devido à sua multidirecionalidade, à sua multidimensão. Existe a dimensão econômica, a dimensão cultural, a dimensão social, a dimensão política e daí por diante. Percebe então que são muitas coisas diferentes. Existe uma perspectiva múltipla sobre aquilo que simboliza a ideia de globalização. Podemos citar como temas correlatos ou correlacionados ao tema globalização a análise das relações de poder, também a Organização Mundial da Produção, a chamada Divisão Internacional do Trabalho, DIT, que separa os países entre economias centrais e economias periféricas, ou países desenvolvidos e também subdesenvolvidos, ou então em desenvolvimento, que é um termo até mais politicamente correto. A apropriação cultural também, de padrões tanto culturais quanto ideológicos, e o intercâmbio de valores culturais estão presentes ali nos temas correlacionados a esse fenômeno multidimensional chamado de globalização. Dito isso, vamos fazer uma análise agora mais teórica, mais aprofundada no campo das teorias, dos fundamentos, da prática política, inclusive, daquilo que simboliza o mundo globalizado, daquilo que a gente chama de globalização contemporânea. E aí a gente vai deixar em destaque aqui alguns pensadores e algumas pessoas que politicamente ajudaram a implementar tanto medidas políticas quanto econômicas que nos fazem compreender um pouco mais ao que é a globalização, esse fenômeno multidirecional e multidimensional que há pouco a gente falava. Ao longo da década de 90, o pensamento neoliberal que surge ali na segunda metade do século XX, na Escola Austríaca de Economia e depois na Escola de Chicago também, acaba se tornando uma espécie de pensamento único, no sentido de ser uniforme, e também por conta do declínio do leste europeu, do socialismo, da União Soviética. Então começa-se a se ter uma corrente predominante, hegemônica, sobre o pensamento econômico e político. E essa corrente ela é fundamentada nas teorias neoliberais. Por isso que a gente chama de pensamento único a partir da década de 90. Então esse pensamento neoliberal, essa corrente homogênea, passou a ser difundida como o único caminho possível para orientar as políticas econômicas e sociais desse contexto do final do século XX, que é o contexto do mundo globalizado. Não há alternativa. Essa frase, bastante famosa, é uma expressão utilizada pela Dama de Ferro, a ex-primeira-ministra britânica, chamada Margaret Thatcher, que a gente vê aqui no slide, representada ali na primeira figura. Aquela é a Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, que em um discurso em favor do pensamento liberal,
dizia que esse pensamento, essa direção das políticas econômicas e sociais seria uma espécie ali de caminho único, de direção única a ser tomada nesse novo contexto do capitalismo monopolista, com o fim do socialismo no leste europeu, com a derrocada da União Soviética, que seria esse pensamento fundamentado nos ideais neoliberais. O pensamento único, neoliberal, procura estabelecer a globalização como um processo que é natural e também benéfico para toda a humanidade. Olha só, hein? Por esse pensamento, por essa linha de raciocínio neoliberal, o fenômeno globalização seria uma coisa que atenderia aos interesses de todos e que seria benéfico, portanto, para todas as pessoas, além de considerar isso um processo natural, ok? A naturalização e a ideia de que seria benéfico para todos são marcas desse pensamento único fundamentado nas práticas e nas políticas econômicas e sociais do neoliberalismo. Tanto é que um carinha canadense, um filósofo chamado Marshall McLuhan, que é esse cidadão que está aqui também com a sua fotografia ali representada no slide, considera a globalização como um momento de realização de um sonho, olha só, hein? De reduzir o mundo a uma única aldeia global. O conceito de aldeia global ele é bastante antigo, ele remete ali ao final da década de 60. Então o que o McLuhan fez foi praticamente uma profecia. Ele jogou a isca para o futuro, para tentar imaginar que a evolução dos meios de comunicação de massa levaria a uma, digamos, instantaneidade do acesso à informação, do acesso ao conhecimento também, e que isso seria algo universal, que todas as pessoas de todos os lugares do mundo teriam acesso a essas ferramentas. O que a gente percebeu que na prática não é bem assim, né? Não é algo que é necessariamente verdadeiro. Mas esse pensamento do mundo como aldeia global, ele é bem anterior até mesmo à popularização da internet, que é algo que é muito da nossa realidade, do nosso cotidiano no século XXI. Nessa aldeia global, a tecnologia permitiria a difusão imediata das notícias, ou seja, o acesso imediato às informações. Tornaria as viagens cada vez mais rápidas, permitiria o funcionamento de um mercado global, que é uma realidade hoje, né? E criaria uma identidade universal, que serviria de fundamento para aquilo que se chama também de cidadania global ou cidadania universal. Deixaríamos de ser cidadãos e cidadãs do nosso país, do nosso território, para compartilhar com as outras pessoas do mundo todo uma espécie de cidadania global ou cidadania universal. Essa seria ali a perspectiva defendida pelo pensador canadense Marshall McLuhan, né, em consonância, em acordo com esse pensamento neoliberal, também posto em prática na política britânica pela Margaret Thatcher. Então a gente está vendo aqui o lado positivo, primeiramente, né? Aquela visão sobre globalização, que é uma visão positiva, uma visão que acha muito bacana todo esse processo. E aí, a gente tem também a visão negativa. Tem também aquilo que não é assim tão favorável sobre a globalização. E nessa visão mais crítica, digamos assim, a gente tem a perspectiva de um pensador brasileiro, o geógrafo Milton Santos, que é esse cidadão que está aí no nosso slide, né? Milton Santos, geógrafo brasileiro, nascido na Bahia, critica duramente e procura desmistificar essa ideia do pensamento único, da perspectiva defendida pelo neoliberalismo. De acordo com Milton Santos, a distribuição da riqueza e do poder explicam as desigualdades sociais no plano internacional e também no plano local. Portanto, a defesa desse pensamento único reproduz, de forma ideológica, a própria lógica do capitalismo, da divisão internacional do trabalho, da existência de países centrais ou desenvolvidos e também de países periféricos. Beleza? E aí você tem algumas críticas que Milton Santos faz a esse processo. Vamos entendê-la. As notícias que circulam no mundo nem sempre se traduzem em informações para as pessoas. Primeira crítica ao pensamento único. Segundo, o encurtamento das distâncias favoreceu apenas os que têm condições financeiras para viajar. A evolução dos meios de transporte, etc., foram muito favoráveis para quem tem condição financeira de utilizá-los, não para todas as pessoas, como imaginava ali o McLuhan, na sua ideia da aldeia global. E também, o grande mercado global evidenciou ainda mais a questão da desigualdade.
promovendo o consumismo, a alienação e também expandindo tanto a pobreza quanto também o desemprego e, portanto, expandindo ainda mais essa desigualdade, tornando-a mais evidente e mais perceptível. Com isso, a gente tem outra característica, não encerra ainda, só para a gente poder finalizar. Outras consequências negativas da globalização seria o crescimento de movimentos separatistas, disputas étnicas e a incapacidade de exercer de forma plena a cidadania para grande parte, grande parcela do que é a sociedade global. A gente fica por aqui nessa primeira parte, ainda tem a parte 2 sobre essa aula, então fica ligado, hein? A gente se vê na parte 2.